Nós vamos iniciar, portanto, mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje o programa de número 61 desta série. E gostaríamos, portanto, de dar boa noite para todos os ouvintes que nos acompanham da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os membros da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da FEAC Minas, a Casa de Kardec, a todos vocês que vamos nos reunindo em família, na sala estudando Espiritismo. Chegou o nosso momento de orar. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Mestre, amigo de todas as horas, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em torno do Teu Evangelho. Suplicamos que nesse momento todos os corações aqui vinculados, todas as famílias aqui representadas, possam receber, Senhor, o contributo do Teu excelso amor. Que a Tua paz, Senhor, invada todos os lares aqui sintonizados, nesta frequência bendita. Que a Tua proteção se faça. E que possamos, Senhor, com os corações sensibilizados, nos fortalecermos para enfrentar os desafios do caminho. Mas também te pedimos, Senhor, por todos que sofrem, por todos aqueles que nesse momento necessitam do Teu arrimo, do Teu amparo. Que a nossa felicitação por estarmos diante da Tua luz possa representar aquele sentimento de gratidão e nos convidar a todos para sair pelo mundo para semear apenas o bem. E assim, Senhor, através do alimento que só o amor pode nos oferecer, nesse momento nós te pedimos a autorização para iniciar mais um programa da série Amor e Sabedoria de Emmanuel. Que a espiritualidade que representa a Tua augusta bondade entre os homens da terra e do mundo espiritual, possamos todos aqui, nesse momento, agradecer e juntos construirmos o trabalho da noite. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E aí, queridos amigos, mais uma vez, estamos de volta para o encontro de números 61º dessa série que engrandece o nosso coração pela oportunidade que estamos tendo de estudar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E especialmente nas noites de terça-feira, quando nós perpassamos a obra e a vida de Emmanuel, de Chico Xavier, que, por certo, objetivam nos aproximar cada vez mais do pensamento do Cristo, tendo em Allan Kardec o nosso referencial. Nós estamos dando continuidade ao estudo que fora definido como um ponto básico para iniciarmos uma trajetória interessante em torno da obra há 2000 anos e das vidas de Emmanuel que foram reveladas através do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Estamos trabalhando no texto inicial intitulado Na Intimidade de Emmanuel, especificamente
no sonho que é relatado por ele, Públio Lentulus, para o seu amigo Flamínio Severus. Então hoje nós vamos dando continuidade, portanto, a esse diálogo que tem um valor extraordinário para o nosso aprendizado. Então nós estamos trabalhando na página 24, o livro que eu estou utilizando, ele representa a 47ª edição do livro romanceado há 2000 anos. Nós estamos na página 24. Quando houve um interregno no diálogo do nosso querido Patrício Públio Lentulus, que estava num momento de expressões angustiosas e muito dolorosas, amargas comoções íntimas represavam-lhe no coração, atormentado por incoercível desalento. Flamínio Severus, seu amigo, ouvia-o com interesse e atenção, rebuscando o meio mais fácil de lhe desvanecer impressões tão penosas. Tarefa dos amigos. Sentia ímpetos de desviar-lhe o curso dos pensamentos, arrancando-lhe o espírito daquele mundo de emoções impróprias, da sua formação intelectual, apelando para a sua educação e para o seu orgulho. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia sopitar as próprias dúvidas íntimas em face daquele sonho, cuja nitidez e aspecto de realidade o deixavam aturdido. Compreendia que era necessário, primeiro, reestabelecer a sua própria fortaleza de ânimo, entendendo que a lógica da brandura deveria ser o escudo de suas palavras, para o esclarecimento do amigo que ele mais considerava um irmão. Foi assim que, pousando a mão esguia e branca nos seus ombros, perguntou com amável doçura: e depois, neste sonho, o que mais vistes? Públio Lentulus, sentindo-se compreendido, recobrou energias novas e continuou. Depois das exortações daquele juiz severo e venerando, não mais lobriguei o vulto de Lívia ao meu lado. Este é o momento do sonho, que ele se encontrava já no mundo espiritual, após a desencarnação de Públio Lentulus Sura. Figura esta que ele se via como tendo sido o próprio bisavô. E depois de desencarnado, diante do tribunal da consciência, ele se sentia amparado por benfeitores e pela própria presença da sua amada alma Lívia. Mas outras criaturas graciosas envolvidas em péplos, que me pareciam de neve translúcida, confortavam meu coração com seus sorrisos acolhedores e bondosos. Atendendo-lhes ao apelo carinhoso, senti que o meu espírito regressava à terra. Observei Roma, que já não era bem a cidade do meu tempo. Um sopro de beleza estava reconstituindo a sua parte antiga, porque notei a existência de novos circos, teatros suntuosos, termas elegantes e palácios encantadores que os meus olhos não haviam conhecido antes, naquela época. Olha que interessante, o processo do sonho.
Ele foi remetido a uma época muito antiga. Aqui ele estava exatamente em torno do ano 30 da era cristã. E no sonho dele, ele fora levado para a década de 70 antes de Jesus. Portanto, nós podemos calcular que 100 anos. Então ele estava sendo trazido e Roma já estava numa condição mais suntuosa, mais evoluída no sentido material. Então, continuando. Tive a ocasião de ver meu pai entre os seus papiros e pergaminhos, estudando os processos do Senado, tal qual se verifica hoje conosco. E depois de implorar a bênção dos deuses, no altar doméstico de nossa casa, experimentei uma sensação de angústia no recesso de minha alma. Pareceu-me haver sofrido dolorosa comoção cerebral. E fiquei adormentado numa vertigem indefinível. Não sei descrever literalmente o que se passou, mas despertei com febre alta, como se aquela digressão do pensamento pelos mundos de Morfeu me houvessem trazido ao corpo dolorosa sensação de cansaço. Ignoro o teu julgamento em face dessa confidência amargurada e penosa, mas desejaria me explicasse algo a respeito. Ele vai pedir ajuda para Flamínios. E aqui, ele está relatando um processo muito importante. Ele estava no mundo espiritual. Depois de muito tempo, em regiões em que ele se deteve distante do plano dos homens. Ele estava no mundo espiritual, aqui podemos subentender, em processo de sofrimento. Depois ele é levado para um movimento de preparação para a reencarnação. Já não mais se encontrava perto de Lívia, que, por certo, já estava no movimento do retorno também. E aqui ele foi levado para a residência do seu pai. Olha que interessante. Ele foi levado para a residência do seu pai. Então ele viu o pai no meio dos papiros. E naquele momento ele sentiu como que uma vertigem. Ali iniciava o processo, vamos dizer assim, tecnicamente, que favoreceria a sua vinculação ao psiquismo do pai, o campo energético, e já o que definiria a sua reencarnação. Aí, em meio à confusão mental, ele vai fazer uma pergunta para Flamínios. O que você pode me dizer de tudo isso? Flamínios responde: explicar-te? Obtemperou Flamínio, tentando imprimir à voz uma tonalidade de convicção energética. Ou enérgica, melhor dizendo. Bem sabes do respeito que me inspiram os álgures do templo. Mas afinal, o que te ocorreu não pode passar simplesmente de um sonho. E tu não ignoras como devemos temer a imaginação dentro de nossas perspectivas de homens práticos. Por sonharem excessivamente, os atenienses ilustres transformaram-se em escravos misérrimos, constituindo obrigação de nossa parte o reconhecimento da bondade dos deuses que nos concederam o senso da realidade. Necessário às nossas conquistas e triunfos terrenos,
Seria lícito renunciasses ao amor de ti mesmo e à posição de tua família tão somente levado pela fantasia? Públio deixou que o amigo discorresse abundantemente sobre o assunto, recebendo-lhe as exortações e conselhos. Mas depois, tomando-lhe as mãos generosas, exclamou, angustiado: meu amigo, eu seria indigno da magnanimidade dos deuses se me deixasse conduzir ao sabor dos acontecimentos. Um simples sonho não me daria margem a tão dolorosas conjecturas, mas a verdade é que ainda te não disse tudo. Se prepare. Agora é que o assunto vai ficar apertado para o lado dos dois. Flamínio Severus franziu o sobrolho, rematando: ainda não dissestes tudo? O que significam essas afirmativas? Fale logo, Públio. No seu íntimo generoso, angustiosa dúvida fora já implantada com a descrição minuciosa daquele sonho impressionante e doloroso. E era com grande esforço que o seu coração fraternal trabalhava por ocultar ao amigo as penosas emoções que intimamente o atormentavam. Públio, mudo, tomou-lhe do braço, conduzindo-o às galerias do tablino, localizado a um canto do peristilo, nas proximidades do altar doméstico, onde oficiavam os mais puros e mais santos afetos da família. Os dois amigos penetraram o escritório e a sala do arquivo com profundo sinal de respeitoso recolhimento. A um canto, dispunha-se em ordem numerosos pergaminhos e papiros, enquanto nas galerias avultavam retratos de cera, de antepassados e avoengos da família. Públio Lentulus tinha os olhos úmidos e a voz trêmula, como se profundas emoções o dominassem naquelas circunstâncias. Aproximando-se de uma imagem de cera, entre as muitas que ali se enfileiravam, chamou a atenção de Flamínio com uma simples palavra: reconheces? Sim, respondeu o amigo estremecendo. Reconheço essa esfinge. Trata-se de Públio Lentulus Sura, teu bisavô paterno, estrangulado há quase um século na Revolução de Catilínia. Faz precisamente 94 anos que o pai de meu avô foi eliminado nessas tremendas circunstâncias. Exclamou Públio, com ênfase, como quem está de posse de toda a verdade. Repara bem os traços dessa figura, para verificares a semelhança perfeita que existe entre mim e esse longínquo antepassado. Não estaria aqui a chave do meu sonho doloroso?
o nobre patrício, observou a notável identidade de traços fisionômicos daquela esfinge morta com o semblante do amigo presente. Suas vacilações atingiram o auge em face daquelas demonstrações alucinantes. E elucidar o assunto, encarecendo a questão da linhagem e da hereditariedade, mas o interlocutor, como se adivinhasse os mínimos detalhes de suas dúvidas, antecipou o julgamento, exclamando: eu também participei de todas as hesitações que ferem o teu raciocínio, lutando contra a razão, antes de aceitar a tese de nossas conversações desta noite. A semelhança pela imagem, ainda mais extrema, é natural e é possível. Isto, porém, não me satisfaz plenamente. Expedi nesses últimos dias um dos servos de nossa casa, a Taormina, em cujas adjacências possuímos antiga habitação, onde se guardava o arquivo do extinto, que fiz transportar até aqui. Ele está se referindo à região da Toscana. E num movimento de quem estava certo de todos os seus conceitos, revirava nas mãos nervosas vários documentos, exclamando: repara estes papiros. São notas de meu bisavô acerca dos seus projetos no consulado. Encontrei nesse acervo de pergaminhos diversas minutas de sentenças de morte, as quais já havia observado nas minhas digressões do sonho inexplicável. Confronta, Flamínio, essas letras. Não se parecem com as minhas? Que desejaríamos mais além destas provas caligráficas? Há muitos dias vivo este obscuro dilema no mundo do coração. Serei eu, Públio Lentulus Sura, reencarnado? Flamínios Severus deixou pender a fronte, com indisfarçável inquietação e indizível amargura. Numerosas haviam sido as provas da lucidez e da lógica do amigo. Tudo conspirava para que o seu castelo de explicações desmoronasse fragarosamente diante dos fatos consumados. Mas procuraria novas forças, a fim de salvaguardar o patrimônio das crenças e tradições dos seus maiores, tentando esclarecer o espírito do companheiro de tantos anos. Somos nós, muitas vezes, diante das evidências que nos apontam os horizontes mais ampliados de uma vida que nos apresenta verdades e que nos coloca diante de fatos tão reais, mas que a nossa tola vaidade ou a nossa condição de subjugação àqueles planos
da acomodação emperram muitos processos. E nós costumamos ser extremamente sofisticados para tentar driblar a verdade. Articulamos, criamos circunstâncias das mais variadas para não ter que trabalhar na modificação do que efetivamente vai nos auxiliar. Porque intuitivamente nós captamos que exige-se dedicação, esforço. Então, nós estamos diante de evidências muito importantes na nossa vida, como as que se apresentaram num sonho revelador, que tem um caráter especialíssimo e de uma tônica extraordinária na vida desse personagem Públio Lentulus Cornélios. Porque ele volta ao passado. E de uma forma extremamente clara. E com essas evidências que a gente fizemos questão de ler, sem tecer muitos comentários, para sermos mais próximos da realidade descrita pelas mãos de Chico Xavier, para que a gente pudesse realmente verificar que este sonho, para aqueles que já leram o livro e para aqueles que já ouviram as histórias referente ao livro há 2000 anos, o livro, o romance, inicia-se com esse sonho, porque esse sonho foi um dos pontos mais relevantes e desafiadores na vida de Públio Lentulus. Porque não só o sonho apresentou a ele o passado, a evidência da reencarnação, a realidade do mundo espiritual, a presença dos que ele chama aqui como deuses, adequando às suas crenças, o amparo da espiritualidade, a presença inolvidável, inestimável de Lívia, a definir aquelas almas que caminham conosco por amor, nos auxiliando em todos os procedimentos, e um grande anúncio do que viria a acontecer na vida dele. Nós paramos no ponto em que ele vai falar da evidência da assinatura. Porque as expressões físicas, nós podemos justificá-las como a hereditariedade. Mas na hora que ele entra no campo científico da caligrafia, o assunto vai tomando outras expressões. E nós aqui, nesse momento do nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, gostaríamos de dizer que no próximo bloco nós vamos estar falando da revelação do que iria acontecer na vida dele. A definir, portanto, que um sonho como esse é patrocinado por aqueles que nos amam e que nós aqui precisamos de estudá-los para entender o que Jesus espera de cada um de nós na construção do nosso mundo íntimo e nos ajustes necessários que precisamos implementar com aqueles corações que a vida nos concedeu para aprender. Nós estamos aqui, depois de uma tarde cálida, de uma visita do nosso querido senador Flamínio Severus à casa
do senador Públio Lentulus. A noite se aproxima, um temporal cai na cidade eterna e vai ali se travar um diálogo extremamente importante na vida dos dois. Então, nós estamos no momento do diálogo em que Públio Lentulus fala para Flamínio sobre as considerações dos detalhes do sonho, a questão das aparências, da caligrafia, da lógica, e aí Flamínio Severus vai se posicionar de uma forma definitiva diante do fato. Diz assim: meu amigo, concordo contigo em face desses acontecimentos alucinantes. O fato é dos que empolgam o espírito mais frio. Mas não podemos arriscar nossas responsabilidades no rumo incerto das primeiras impressões. Se ele nos parece a realidade, existem as realidades imediatas e positivas, aguardando o nosso concurso ativo. Considerando as tuas ponderações e acreditando mesmo na veracidade do fenômeno, não acredito devamos mergulhar o raciocínio nesses assuntos misteriosos e transcendentes. Sou avesso a essas perquirições. Certamente em virtude das minhas experiências da vida prática. Concordando de modo geral com o teu ponto de vista, recomendo-te não estendê-lo além do círculo de nossa intimidade fraternal. Mesmo porque, não obstante a propriedade de conceitos com que me dás testemunho de tua lucidez, sinto-te cansado e abatido nesse torvelinho de trabalhos do ambiente doméstico e social. Olha que interessante. Quando se desconhece a posição orgulhosa, egoísta, que nós sustentamos nesse contexto da vida prática, muitas vezes nos coloca nessa condição de refutar e de encontrar, inclusive, a argumentação sofisticada, apropriada, para trabalhar no convencimento daqueles que, muitas vezes, estão dando um passo adiante. Então, esse movimento se dá pelo não alcance daquele que está sendo convidado a refletir, ou porque a condição da acomodação, muitas vezes, favorece essa atitude que se torna muito mais social, adequada aos conceitos que nos vinculam aos preconceitos, às questões de cultura, e com isso nós fechamos as possibilidades para o entendimento. Então são pontos que é necessário a gente refletir, porque, em outras palavras, é como, tipo assim, não mexe com isso não, né? Vamos ficar bem aqui, inclusive você não comenta com ninguém, porque é perigoso. Né? Diga-se de passagem, as suas argumentações podem ser óbvias, podem ser coerentes, mas seria interessante se expor ao ridículo? Olha o risco de repente, perder até as oportunidades de continuar sendo aceito no grupo social. Então, isso são pontos que a gente precisa de refletir, porque são manifestações da sociedade. Tem determinadas pessoas que não tocam em determinados assuntos,
exatamente para, deixa quieto, deixa do jeito que está, vou mexer muito não. Ou então, tipo assim, fica mudinho, como a Miriam está colocando aqui, né? Fica mudinho, porque a circunstância favorece assim. Aí fica todo mundo bem. Aí costumamos a usar a chamada mentira social. Aí fica aquele verniz que não auxilia em nada. Vocês desculpem, eu estou insistindo num ponto que parece desnecessário. Mas nós entendemos que se o texto está sendo trabalhado, a gente não pode perder a oportunidade de deixar de explorá-lo. Porque quando o assunto é trabalhar conosco mesmo, é necessário que nós possamos passar a olhar de frente para os problemas. É necessário que a gente possa encarar os obstáculos como oportunidade para vencer. E não ficarmos protelando. Se a gente faz isso socialmente, a reflexão que me bate aqui agora, para trabalhar com vocês, é que nós fazemos isso também para evitar as nossas próprias mudanças. É isso, Cleusa, que você, nossa companheira de Leiria, Portugal, que está no chat, colocando aí, esse o pensamento, não é? Então, se eu peguei bem, nós temos que procurar entender qual é a proposta do batismo do Evangelho. Nós temos 2 batismos. Por sinal, hoje é dia 24 de junho. E eu tenho que me curvar. Sensivelmente gostaria de dizer, louvado seja João. Dia 24 de junho. É o dia dele, que foi definido pelos homens como o dia de João. João Batista. É o dia, por sinal, aniversário da União Espírita Mineira. 1908, data da sua fundação, 24 de junho. João propõe um batismo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista representa a doutrina espírita para nós. Não é à toa que é Allan Kardec nos tempos. Metanoia, mudança mental, água, renovação. Por isso é que Jesus, quando se refere a João, categoriza-o como dos nascidos de mulher, João é o maior. Ou seja, é necessário verificarmos a importância de trabalharmos os conceitos doutrinários espíritas como chave para interpretar as nossas necessidades quanto indivíduos. Mas nós não podemos ficar presos apenas a um movimento de intelectualidade, de entendimento, mas, acima de tudo, de incorporação, de transformação, que se dá através do mecanismo chamado educação espiritual. É a proposta da doutrina espírita. Mudança de hábitos, formação de caracteres novos. Agora, existe um outro batismo que a gente não pode abrir mão de refletir nessa noite, que é o batismo do fogo, fogo purificador. O batismo do fogo é sustentado pela luz, pela candeia viva do Evangelho. Aí nós vamos estar trabalhando com sentimento, amor. Por isso é que Jesus define que dos nascidos de mulher, João é o maior, mas no reino dos céus, João é o menor. Por quê? O processo da educação, do entendimento,
diante das expressões sagradas do amor, ele tem um papel inferior. Isso é didático, isso é para a gente entender, porque todo um mecanismo de escalonamento, né? É um processo de elevação, de evolução. Então, nós podemos buscar aqui agora a imagem da espiral evolutiva, que nós temos que subir no processo de educação. Por isso é que nós levantamos o Filho do Homem, para que depois ele descesse. Então nós aprendemos doutrina espírita subindo ao monte. Mas nós vamos aprender doutrina espírita descendo do monte. Não sei se deu lá a imagem. Então não dá para ser na base do verniz. Não dá para ser... não dá para trabalhar apenas nos aspectos periféricos. É necessário investir com insistência, com perseverança, com dedicação, com autenticidade. Não sei se agora deu lá. A gente queria ter chegado nesse ponto, com verdade. Sem postergação, sem adulação, sem bajulação, verdade. Ajuste. Então, se vocês me permitem, eu vou continuar o diálogo. Porque Flamínios tinha feito uma pausa nas suas observações comovidas. Muito interessante como que Emmanuel coloca aqui. E ele, além de justificou, olha, esse assunto não deu, mas ele estava comovido, porque ele estava diante de um amigo. E o amigo estava com a alma compungida. Como quem raciocinasse, procurando um recurso eficaz para remediar a situação, aí ele vai sugerir com doçura. Olha que interessante. Poderias descansar um pouco na Palestina, levando a família para essa estação de repouso. Aqui começa. Ele não entendeu, mas ele vai começar a ser intermediário aqui, para que a circunstância favoreça uma mudança. Existem ali regiões de clima adorável, que operariam talvez a cura de tua filhinha. Lembra que nós comentamos que Flávia estava com a hanseníase, estava leprosa, a linguagem da época, doença que não tinha cura na época, reestabelecendo simultaneamente as tuas forças orgânicas. Ele estava dizendo, você também está precisando de ajuda, viu, meu amigo? Quem sabe? Esquecerias o tumulto da cidade, regressando mais tarde ao nosso meio com energias novas, sem essas ideias, em Públio. O atual procurador da Judéia é o nosso amigo. De quem que ele está se referindo? Poderíamos harmonizar vários problemas do nosso interesse e de nossas funções, porquanto não me seria difícil obter do imperador dispensa dos teus trabalhos no Senado, de modo a que continuasses recebendo subsídios do Estado, enquanto permanecesses na Judéia. Que julgas a respeito? Poderias partir tranquilo, pois eu tomaria a meu cargo a direção de todos os teus negócios em Roma, zelando pelos teus interesses e pelas tuas propriedades. Públio deixou transparecer no olhar uma chama de esperança. E como quem estivesse examinando intimamente todas as razões favoráveis ou contrárias à execução do projeto, ponderou.
A ideia é providencial e generosa. Mas a saúde de Lívia não me autoriza a tomar uma resolução pronta e definitiva. Por quê? Esperamos para breve o segundo rebento do nosso lar. Está se referindo a Marcos Lentulus. E quando esperas esse advento? Dentro de 6 meses. Interessa-te a viagem depois do inverno próximo? Sim, pois bem. Estarás então na Judéia precisamente daqui a 1 ano. Os 2 amigos reconheceram que a palestra havia sido longa. Cessara o aguaceiro. O firmamento esplendia de constelações lavadas e límpidas. Interessante. Observem a sequência do procedimento dessa narrativa. Uma tarde quente. Uma noite que inicia com ventanias, com uma chuva torrencial de ideias, de emoções, aonde nós vamos ter o personagem, o benfeitor Emmanuel, narrando um sonho que ele se vê no momento que é considerado pelos estudiosos como um dos mais importantes da história de Roma. E ele, vinculado a um processo em que as mentes que arquitetavam um plano sórdido colocou-o numa situação de muitas dificuldades posteriores. Porque nessa trama, que foi elaborada nos bastidores, como ele ocupava uma posição no consulado, tentando se soerguer na sociedade romana face às dificuldades que ele mesmo acabou vivendo, depois a gente pode trazer um pouco mais dessa história. Ele participou de muitas tramas, decretos de morte, prisões, torturas, tudo em nome da vaidade, do poderio. Depois de tudo isso, ele é desautorizado em público, trama que foi desmantelada com a presença de Cícero. Ele é preso. Todos os que participaram da trama também vão pagar um preço alto, embora o preço mais complicado foi o dele e do próprio Catilínio. Desencarna, desautorizado, humilhado, passando por tudo que ele mesmo promoveu para aquelas vítimas em tese, desencarnou estrangulado, vai para o mundo espiritual, a passar dificuldades seríssimas para reencarnar depois, na mesma família, vivendo as mesmas tradições, no mesmo cenário, com algumas alterações, numa época diferente, tendo mais condições de ter uma vida mais reta, né? Pelas próprias circunstâncias que favoreciam, dentre elas a presença da família. Aí vem para nós a importância da família como centro essencial dos reflexos, que a misericórdia da providência divina nos oferece para
nos auxiliar no processo educativo, e muitas vezes a gente se sente naquela condição de estar no lugar errado, e a lógica patenteia outra coisa. A esposa, o marido, os filhos, mães, e etc, 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 são todos espíritos que nos conhecem, que nos conhecemos e que estamos aqui para juntos reconstruir, edificar um novo reino. Aí dentro de todo esse contexto ele reencarna, portanto, jovem ainda, ascende, né? Ascendeu por conta das tradições, da família, ele entra para o Senado, nós trabalhamos a existência, a lógica da existência de Públio Lentulus, inclusive nós vamos fazer mais um capítulo em breve para completar aquela série. Com 29 anos ele chega numa condição de já uma família com uma filha, um filho a caminho, Marcos Lentulus. Aí ele vai viver esse sonho, e nesse sonho é apresentado para ele o passado, todo esse passado, e a oportunidade que ele está tendo de rever, de reler o livro que foi assinado por ele mesmo. Ali naquele cantinho, no seu escritório, no meio de papiros, de documentos, né, de figuras, né, figuras, e dentre elas ele encontra uma que era a imagem e semelhança dele, para dizer que ele que era a imagem e semelhança do seu bisavô. Gente, isso é muito sério. Isso nos remete a reflexões de profundidade. Você já fez uma pesquisa na sua família? Você já verificou qual que é a tônica dos seus familiares de evolução? Não estou dizendo aqui que nós fomos os nossos bisavós, como Emmanuel foi. Mas nós podemos encontrar nessa árvore genealógica muitos indícios importantes para o nosso crescimento. Embora sabendo que o espírito é individualidade, e que você não vai herdar, você não herda questões morais dos seus antepassados. Você não herda valores espirituais. Mas existe um contexto interessante para se refletir. Não sei se agora a gente começa a chegar lá. Então, vamos fazer uma análise. Você está reencarnado aqui no Brasil? Eu estou conversando com gente, com pessoas que estão reencarnadas aqui no Brasil. Outras, brasileiros que estão fora do Brasil. Estão acessando esse vídeo aí, o áudio. Se você não está no Brasil, você, por exemplo, está na Nigéria, você está na Suécia, você está na Alemanha, por que você está aí, vivendo aí? Não, você está aqui no Brasil, ok. Qual a tônica da sua família? Qual cidade que você nasceu? Qual estado você nasceu? Qual a religião professada pelos seus antepassados? Tá, tradição cristã, ok. Mas por que isso? Por que aquilo? Isso é importante a gente levantar. Isso é importante a gente levantar, sim. Agora, eu vou repetir, não é para ficar remontando o passado para descobrir se você foi alteza, porque é melhor não mexer muito. Porque a gente só quer, né, buscar glórias do passado. E na realidade a gente tem que observar o processo educacional que nós estamos inseridos e o tamanho da nossa responsabilidade. Por quê? Eu tenho conversado com algumas pessoas, até vou abrir isso para vocês. A gente tem trabalhado esses temas aqui nos trabalhos de terça, de quinta, estamos estudando lá a história do Paulo na quinta-feira, então a gente fala um pouco de passado. O que tem pessoas me procurando para falar de sonhos que estão tendo, sem elas estarem participando desse nosso evento, porque a gente pode constatar isso,
E alguns vêm me relatar coisas que estão acontecendo nos seus sonhos, referente ao passado agora, passado antigo, de outras vidas. E é muito interessante exatamente no momento que a gente está tratando tanto desse assunto. Porque nós estamos passando por um processo de saneamento mental, psíquico. A vida aqui na Terra está favorecendo para que o seu passado volte. Mas voltar para quê? Para a gente trabalhar com ele. Por isso que as suas tendências, as dificuldades, as facilidades, o que está saindo desse baú que está sendo aberto pela providência divina, tem um papel importante, tem uma significação que precisa de ser entendida por nós. Até quando o indivíduo surta, está acontecendo agora, é porque agora é que tem que ser tratado. O problema familiar desembolou lá, ou embolou, é porque chegou a hora de você enfrentá-lo. Então são pontos que não é apenas levantar hipóteses, não é apenas ficar procurando sarna para se coçar, como a gente fala aqui em Minas. Não. É a gente observar o porquê que as coisas estão chegando para nós dessa forma. Por que tem aquela pessoa que está implicando com você, minha amiga? Por que tem aquele cara lá que toda hora ele aperta o parafuso para o seu lado? Você que precisa. Somos nós que estamos necessitando. E se nós estamos aqui estudando Espiritismo na sala, estudando Espiritismo aqui na Rádio Brasil Espírita, na Rede Amigo Espírita, eu não tenho dúvida de que o Senhor Jesus está dizendo, chegou a hora da gente entender. Porque a grande maioria possivelmente não está pronta para ouvir. Os dois amigos reconheceram que a palestra havia sido longa. Cessara o aguaceiro. O firmamento esplendia de constelações lavadas e límpidas. Iniciara-se já o tráfico das carroças barulhentas, com os gritos pouco amáveis dos condutores. Porque na Roma imperial, as horas do dia eram reservadas de modo absoluto ao tráfico dos palanquins patrícios e ao movimento dos pedestres. Flamínio despediu-se comovidamente do amigo, retomando a liteira suntuosa, com o auxílio dos seus escravos Prestos e Hercúleos. Públio Lentulus, tão logo se viu só, encaminhou-se ao terraço, onde corriam céleres as brisas da noite alta. A claridade do luar opulento contemplou o casario romano espalhado pelas colinas sagradas da cidade gloriosa. Espraiou os olhos na paisagem noturna, considerando os problemas profundos da vida e da alma, deixando pender a fronte, entristecido. Incoercível tristeza dominava-lhe o ânimo voluntarioso e sensível, enquanto uma onda de amor próprio e de orgulho lhe sopitava as lágrimas íntimas do coração, atormentado por angustiosos pensamentos. Nesse momento, a gente observa como que o passado ele volta na intimidade do coração do senador,
atormentado por todos aqueles movimentos que a conversa com Flamínio em torno do seu sonho motivara. E ao mesmo tempo, ele olhando para todos os palácios, conforme a descrição da cidade gloriosa, ele vai refletir sobre os problemas profundos da vida e da alma, entristecido. É como se, naquele instante, estivesse sendo ele visitado por presenças espirituais que falavam no seu coração, que se aproximava um instante de muitos testemunhos para ele. Por quê? É muito sério, é muito importante o motivo que está por trás da nossa estada aqui na Terra. Tem determinados momentos que uma onda de preocupação, que um movimento de insatisfação, que uma tormenta de angústias, de depressões, de mágoas, visitem as nossas almas, como que a prenunciar que os desafios estão se avolumando e que é necessário que nós possamos arregimentar os recursos para enfrentá-los. Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Aqui o senador Públio Lentulus revelou para Flamínio tudo que ele houvera feito, mas aqui com uma entonação de profundos sentimentos, porque a história de Públio Lentulus Sura era conhecida por todos aqueles membros do Senado romano. Toda Roma conhecia a trama que foi arquitetada ardilosamente por Catilínio. Mas aqui ele vai contar com a entonação de um coração que vivia um misto de arrependimento e, ao mesmo tempo, ele estava diante de painéis obscuros no que remonta ao futuro a ser escrito. A filha doente, Flávia. A esposa grávida de 3 meses do segundo filho. E aquele jovem, vamos dizer assim, com 29 anos, cheio de vida pela frente, sopesava sobre o seu coração uma nuvem sombria e que ele precisava de dissipar. Então, somos nós, nos momentos que avizinham os nossos testemunhos. Nós precisamos de dissipar a sombra. Nós precisamos de adentrar ao impenetrável, a clarificar tudo que é obscuro. Por isso, nós estamos aqui estudando doutrina espírita, porque há um motivo extraordinário nos motivando, nos envolvendo para caminhar. Vencer a nós mesmos. Como o senador Públio Lentulus necessitava de compreender para vencer
tudo isso que visitava o seu coração. Por isso, meus bondosos irmãos, nós estamos, de uma forma muito carinhosa e respeitosa, fazendo essas digressões no passado, da Roma antiga, para exatamente a gente perceber, com auxílio da história, o que efetivamente está promovendo as circunstâncias do agora. Eu gostaria, gente, de, nesse momento do nosso encontro, trabalhar com vocês um convite para que na próxima semana a gente possa caminhar dentro do próprio livro Há 2000 anos para um momento singular da obra, quando o senador Públio Lentulus vai ter um encontro divino, um encontro com Jesus. E nós gostaríamos de refletir com vocês sobre essa passagem, para que a gente possa também perceber o encontro que se avizinha, o nosso encontro com Jesus, o Mestre de nossos corações. Com isso, eu gostaria de, abraçando a todos, trazer para que a gente possa concluir os nossos trabalhos da noite, uma poesia de Maria Dolores, que está inserida no livro Antologia da Espiritualidade. Ela é intitulada Bendito Sejas. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta, na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura, pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir, no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez, que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, a golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade do serviço. Porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Para o reino divino de Jesus, auxiliando a vida em toda a terra, e o perdão, onde ampare, nunca erra. Nós observamos na poesia do Evangelho como a espiritualidade apresenta para nós o grande caminho do soerguimento definitivo. Nós temos visto, estudado, o tanto que Emmanuel e os benfeitores espirituais na atualidade se conjugam para oferecer arrimo, consolo, amparo
em toda a terra para aqueles corações que erram ainda na senda da ascensão, porque só o amor é forte e suficiente para transformar, para balsamizar a chaga e para indicar o grande movimento do encontro com o Senhor. Não se detêm estes baluartes do mundo maior nas terminologias exegetas, não se prendem apenas à escolástica doutrinária. Todos eles estão em franca atividade em benefício desta humanidade. E nós, que aqui nos encontramos como aprendizes, incipientes, ainda ineficientes, nós precisamos de ter nestes exemplos o estímulo para que a gente possa fazer também. Aprender para servir melhor. Eu não tenho dúvida de que todos que nos encontramos aqui na sala estudando Espiritismo temos as nossas necessidades, que são muitas. Seja na família, seja os conflitos pessoais, os medos, as fobias, a mediunidade torturada, os filhos problemas, os maridos indiferentes, as esposas ausentes, a intolerância na sociedade, é o que nós falamos do verniz, das falácias do mundo. Aí nós encontramos no campo o desamor, a violência, a corrupção, a injustiça, a hipocrisia. São pontos negros que na realidade representam facetas da nossa própria intimidade. Por isso é que o cristão, convidado para o trabalho no bem, ele esquece o mal do mundo, mas ele trabalha em prol da luz do mundo. Por quê? Para que a vitória do bem se faça, é necessária uma construção permanente e que principia do esforço, da dedicação, da fé que nos coloca diante desses obstáculos pessoais para que, em sobrepondo-os, vencendo-os, nós façamos luz em nós mesmos. E com isso, quem sabe, sem pretensão alguma, possamos também iluminar o caminho daqueles que amamos ou daqueles que nos odeiam, que nos perseguem. Isso não importa, porque o bem se faz sem olhar a quem. É um adágio antiquíssimo, que define para nós que só por fazer o bem nós vamos efetivamente garantindo a nossa segurança pessoal, o nosso alimento imprescindível e, não tenha dúvida, a nossa paz de consciência. Por isso, nós também sabemos que durante o estudo que realizamos aqui, muitas vezes vencendo muitas dificuldades, não é simples, não é só um bate-papo, tem todo um contexto de organização, de técnica, de gerenciamento, mas que também envolve frequências espirituais das mais variadas, porque também as trevas se agigantam, se organizam para impedir que a luz seja, vamos dizer assim, dinamizada, ela seja espargida. Então, queridos amigos, nós gostaríamos de, inspirados no Bendito Sejas, agradecer a Emmanuel, a todos os benfeitores espirituais que favoreceram o nosso encontro, agradecendo a Jesus pelo amparo aos nossos familiares, a todo esse contexto de vida que favorece a nossa caminhada. Nós agradecemos também
pela condição de vida que nós temos. Como costuma dizer alguns companheiros, nós não temos o que merecemos, nós temos o que precisamos, não é? E embora não tenhamos dúvida o que nós precisamos é o que efetivamente também nós merecemos. Só para brincar com as palavras, e de uma forma muito alegre, de uma forma espontânea, mas de uma forma também eminentemente amiga, nós gostaríamos de agradecer a vocês, os ouvintes que nos acompanham com tanto carinho. Eu gostaria de agradecer a todos que estão na sala, pessoas de várias partes do Brasil. Eu peço novamente desculpas porque os nossos últimos estudos não estão sendo tão interativos, porque eles estão remontando alguns aspectos da história e a gente acaba tendo que ler, mas eu prometo que nós vamos voltar aos nossos miudinhos, aos nossos bate-papos com o Evangelho e poder também contar com as participações mais efetivas dos nossos amigos de outras terras. Que o Senhor Jesus, portanto, felicite a todos para que tenhamos uma noite de muita paz, de muita esperança, de muita alegria. E, inclusive, me vem aqui agora uma ideia e eu gostaria de encerrar falando um pouquinho dela. Embora tantos problemas no mundo, só o brasileiro é capaz de acolher com tanta alegria, com tanta fraternidade, a tantos corações que a providência divina favoreceu para estarem conosco aqui, nesse período que está sendo disputado a Copa do Mundo. Sabemos que muitas coisas, já existem muitos veículos, pessoas, políticos que já batem nessa tecla. O nosso papel não é esse. O nosso papel é falar sempre de cristianismo, sempre falar de paz, sempre falar de promoção, sempre falar de oportunidades. O Evangelho sempre fala de uma vida mais qualificada. E não tenhamos dúvida de que milhares e milhares, milhões de pessoas estão recebendo o carinho de Jesus através das mãos, dos olhos, do sorriso, do coração dos brasileiros. Por isso, se antes tinham aqueles que estavam organizando preces, fazendo comoções aí para sustentar a paz do Brasil, lá atrás a gente dizia: a paz é o prêmio do bom combate. E o bom combate, ele é organizado, ele é gerenciado por Jesus. Bem-aventurados serão aqueles que ouvirem a voz do pastor e agirem conforme ele nos ensinou. Não temos que preocupar. Tudo está certo na humanidade. O que está errado são os nossos pontos de vista e o nosso vínculo ainda à treva. Porque o que eu acho que é treva no outro é aprendizado, é oportunidade. Passemos a observar a vida com os olhos de misericórdia. Foi Jesus quem disse: misericórdia quero, sacrifício não. Muita paz, um beijo no coração de todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, a todos vocês que nos acompanham nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E eu encerro dizendo:
Ave, ave, ave Cristo. Até breve. Que assim seja.